Salmo 89, diz: Cantarei para sempre das tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu afirmarás. Os céus dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei no trono de geração em geração. Amém? Eu convido a igreja que esteja de pé, está louvando a nosso Deus. Nosso Deus é o nosso Jeová Rafa, Shalom, El Shaddai, o nosso Deus. Adore Ele, o nosso Deus forte. Deus, tu és o meu Deus forte.
obrigada, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E o Senhor está no governo de todas as coisas, Deus. O Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Deus da cura. O Elohim, Deus do controle. Tu és Deus. E o Senhor é quem nós adoramos e exaltamos, Paizinho. O nosso Deus verdadeiro, nós clamamos e aclamamos ao Senhor. O Deus de promessas. O Deus que cumpre todas as suas promessas. Nós te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome. E em todo momento nós queremos te louvar, agradecer e te amar, Senhor.
Chega perto, ó Pai, do que o Senhor prometeu para nós na tua palavra, ó Pai, tudo que o Senhor fez para nós. Incomparáveis são as tuas promessas, o teu amor, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque podemos confiar em Ti, esperar no Senhor, esperançosos, certos, Paizinho, que tudo que o Senhor disse se cumprirá, ó Pai. E tantas coisas já se cumpriram, ó Deus. O Senhor é o Deus da verdade, o Deus que governa sobre todas as coisas. Tu és o único e verdadeiro Deus. Nós te adoramos, exaltamos o Senhor, Pai. Louvado é o teu nome, grande e santo é o Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar, igreja. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom nós estarmos aqui nessa noite, juntos para adorarmos o nosso Deus, rendermos a Ele o nosso louvor. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco neste templo, mas também quero louvar a Deus por você que está sintonizado conosco através das redes sociais. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que Ele continue falando de uma maneira clara, de uma maneira poderosa ao seu coração nesta noite. A palavra de Deus que quero compartilhar com a igreja está embasada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós estamos em um estudo deste texto da palavra de Deus, e já há algumas semanas nós estamos olhando para esta porção das Escrituras, quando Salomão nos ensina alguns princípios, algumas atitudes de pessoas que vivem debaixo de um espírito de sabedoria. E hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre aquilo que está no versículo de número 7, Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 7. No versículo 1, Salomão diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E no versículo 7, meus irmãos, ele diz: há um tempo de rasgar e um tempo de coser, há um tempo de estar calado e um tempo de falar. Hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre a primeira frase deste versículo. Quarta-feira que vem iremos falar sobre a importância de termos sabedoria no uso das nossas palavras. Mas hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre o significado desta palavra, quando Salomão diz que há um tempo de rasgar e há um tempo de coser. Importante olharmos o significado dessas duas ações propostas por Salomão. Ele diz, em primeiro lugar, meus irmãos, que há um tempo de rasgar, ou seja, há um tempo
de separar. É a ideia daquela pessoa que rasga uma peça de roupa ou um pedaço de tecido, separando dele uma parte da outra. E talvez a sua pergunta seja: qual é o significado da expressão coser? Eu quero de antemão dizer para você que esta expressão não tem nada a ver com o ambiente culinário. Não tem necessariamente a ver com cozinhar. Cozer, nesse texto da palavra de Deus, traz o sentido de unir duas coisas ou duas partes através de pontos por uma agulha. A expressão cozer significa aproximar muito uma coisa da outra. Cozer significa corrigir. Ele era muito usado no ambiente dos tecelão ou dos costureiros da época, onde cozer traz o sentido de remendar uma peça de roupa ou de reparar um dano que foi feito no vestimenta. Então, o que Salomão está fazendo é usar da expressão rasgar e cozer para dizer para nós que há um tempo de separar, mas há um tempo também de ajuntar as coisas, de corrigir, de remendar. Por isso que na versão bíblica da NVI, se você tem esta versão, você pode acompanhar comigo neste momento. Esta versão diz: há um tempo de rasgar e um tempo de costurar. E ainda na versão bíblica, chamada versão transformadora, a palavra traz: há um tempo de rasgar e um tempo de remendar. A pergunta é: o que Salomão, queridos, está nos ensinando com estas palavras? O que Salomão quer nos dizer quando ele usa a imagem de um costureiro, ou de um alfaiate, ou de um tecelão, que tem a prática comum da sua profissão, um momento quando ele rasga o tecido, um momento quando ele corta a peça de roupa no molde ao qual ele vai costurar, mas há também um momento onde este costureiro junta esses pedaços, onde ele faz esses arremendos, esses arranjos de uma peça de roupa. Isso me faz pensar naquilo que era comum à cultura da época, os ajustes de uma roupa quando ela já não servia mais. Hoje as roupas da nossa cultura são quase descartáveis. Já não se usa com tanta frequência levar uma peça de roupa ao costureiro. Algumas pessoas sim, mas a maioria das pessoas já compram a roupa na sua medida. E quando essa roupa não lhe cabe mais, é comum que a gente descarte essa roupa ou passe ela para alguém, e a gente vai na loja e compra outra roupa que não serve. Por isso, talvez, este jeito de viver não nos dá a compreensão profunda do que diz esse texto. Salomão está falando de uma época onde o costureiro, onde o tecelão exercia um serviço muito direto na vida das pessoas. Todos necessitavam de um tecelão, e era comum quando a roupa não servia mais, ou quando a roupa estava rasgada numa região de desgaste, que a pessoa levasse esta roupa até o costureiro e ele pudesse arremendar. O que Salomão está nos ensinando, queridos, é algo simples. Ele usa esta imagem do tecelão
ou do costureiro, para nos mostrar que só vive com sabedoria aquele ou aquela que está disposto a realizar ajustes e reparos na sua vida. O que Salomão está ensinando para nós é algo que nós muitas vezes não gostamos de fazer: ajustar algumas coisas nas nossas vidas, fazer alguns reparos, remendar algumas faltas. Salomão usa a imagem de um costureiro para dizer que nós também, assim como um costureiro fazia com as roupas da época, nós também precisamos cuidar das nossas vidas e ver se de fato a nossa vida está ajustada com a palavra de Deus, se não há na nossa vida alguns excessos, se não há na nossa vida algumas partes, meus irmãos, que estão desgastadas e que precisam de arremendos. Talvez a sua pergunta seja: qual é as implicações desta verdade? Eu quero hoje à noite, meus irmãos, compartilhar pelo menos duas implicações do significado desta palavra. Primeiro, Salomão está nos ensinando que é preciso mudança durante toda a nossa vida. E quando nós falamos de mudança, meus irmãos, nós estamos falando de algo que não é apetitoso, não é desejado para muitos de nós. A mudança, ela sempre gera um desconforto. A mudança exige de nós mexer com aquela posição que tem sido favorável às nossas vidas. Mas mesmo que nós não gostemos de mudança, a Bíblia nos mostra que a mudança é parte necessária da nossa vida. Tudo muda com o tempo. Você já percebeu? Quando Deus criou o mundo e tudo que nele há, Deus imprimiu na criação um espírito de mudança, um espírito de alteração. Você já parou para pensar e refletir que nada na criação permanece sem mudar? Olhe para as 4 estações do ano. Olhe para os ciclos da natureza: nascer, procriar, viver e morrer. Tudo que existe, tudo que foi criado por Deus, ele passa por um ciclo de evolução. Ele passa por um ciclo de aperfeiçoamento, até chegar ao seu estágio final. A única coisa, queridos, que não muda é o próprio Deus. Deus é sempre o mesmo, Deus é sempre igual. O seu caráter não muda, os seus planos não são alterados, e por isso nós podemos sempre confiar nele. Por isso que a palavra de Deus em Marcos capítulo 13, versículo 31, o próprio Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo muda, meus irmãos, tudo é transformado nesta vida. Apenas Deus, na sua natureza, permanece o mesmo. Por isso que a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Deus começou em nós uma boa obra, e Ele vai completar esta obra até a volta de Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que você não nasceu pronto. O que a Bíblia está dizendo é que você, nesta fase da vida, desse jeito ao qual você está vivendo, com as suas habilidades, com as suas qualidades, você ainda não chegou ao seu estágio de perfeição. Todos nós, queridos, precisamos olhar para trás, no retrovisor da nossa vida, identificarmos algum sinal de evolução. Do contrário, nós não estamos encaixados naquilo que a palavra de Deus nos diz. Esta realidade de que Deus está trabalhando em nós,
e através de cada um de nós. Eu pergunto para você nesta noite: quando você olha para a sua vida passada, quando você olha 5 anos atrás, ou quem sabe há 10 anos atrás, e você se lembra de como você vivia, quais eram os seus valores, quais eram os seus ideais, houve alguma mudança? Houve, querido, alguma alteração na sua maneira de viver? Você consegue identificar um processo de evolução na sua vida, aonde Deus te permitiu fazer alguns ajustes, alguns reparos? Ou será que você, assim como muitas pessoas, continua exatamente o mesmo? O seu conhecimento de Deus, você que é um cristão, você que conhece a palavra de Deus, ele tem crescido? Você conhece mais da palavra de Deus hoje do que você conhecia no dia de ontem? Você tem mais fervor na sua vida espiritual? Você tem mais intimidade com Deus e com o Espírito Santo hoje do que você tinha no ano passado? O talento que Deus te concedeu, as suas habilidades, também foram evoluídas? Os dons que você recebeu de Deus, houve um aprimoramento? A sua maneira de exercer o dom que Deus te deu há anos atrás é a mesma maneira hoje? Ou houve um crescimento? Houve uma evolução na sua vida? As respostas, queridos, a esta pergunta, ou a estas perguntas que foram feitas, falará para nós se nós estamos vivendo de uma maneira sábia ou não. Porque uma das características da pessoa insensata, ou do tolo, como disse o escritor de Provérbios, é que ele não passa por um processo de evolução na sua vida. Ele não muda a sua maneira de pensar, ele não muda a sua maneira de agir, ele insiste em permanecer o mesmo. Por isso que Heráclito, o pensador grego, que viveu 4 séculos antes de Cristo, ele dizia que nada é permanente, excesso a mudança. Para Heráclito, tudo mudava, exceto a necessidade de nós mudarmos a nossa vida constantemente. Por isso que o pensador Maquiavel dizia que uma mudança, ela vai deixar sempre patamares para uma nova mudança. É aquela ideia, meus irmãos, de que muitas pessoas usam, de que a nossa caminhada de vida, ela se dá sobre uma escada. Eu gosto muito dessa ilustração. Você pensar que você não está apenas num caminho, de maneira aleatória, empurrando a vida com a barriga, enfrentando cada dia, sem realmente avaliar o que Deus quer dizer ao seu coração. Eu gosto de pensar na vida como um caminho que se dá numa escada, aonde cada dia, aonde cada etapa é um degrau. E quando você sobe um degrau, quando você sobe um patamar, aquele degrau, aquele patamar abre portas para novas mudanças. É a pessoa que terminou o 3º colegial e agora ele está num novo patamar, num novo degrau, mas esse degrau do término dos seus estudos no colegial lhe abre portas para a faculdade. Ele pode então escolher um leque de cursos dos quais ele pretende fazer. Quando essa pessoa então presta o vestibular, entra na faculdade e depois de 4 ou 5 anos conclui o seu curso,
e ela sobe mais esse degrau, mais essa etapa da sua vida, abre a esta pessoa novas portas de mestrado, de uma especialização, e depois de um doutorado, e depois de uma profissão, e esta profissão vai lhe dar experiências, e essas experiências lhe abrem outras portas, e assim, queridos, a nossa vida vai deslanchando. O que Salomão está dizendo é que sábio é aquele que vive de tal forma a mudar, a alterar as realidades da sua vida, aquele que não se conforma na posição na qual chegou, aquele que insiste em evoluir. Talvez você esteja se perguntando, pastor, qual é o maior empecilho da evolução? Eu digo para você que o maior empecilho da evolução é quando falta no coração do homem aquilo que nós podemos chamar de descontentamento. Oscar Wilde, ele dizia que o descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem e de uma sociedade. Se uma pessoa não está descontente, se uma sociedade não está descontente com aquilo que é, ela jamais vai evoluir. E aqui, queridos, eu não estou falando que nós não devemos ser pessoas gratas. Aqui eu não estou dizendo que nós não devemos estar contentes com aquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos. O que eu estou dizendo é sobre contentamento doentio. Aquele contentamento que nos mantém na linha da mediocridade. Você, querido, deve ser satisfeito com aquilo que Deus te deu. Você deve ser agradecido pela vida que você tem, pelas coisas que você conquistou. Mas você jamais deve cultivar um contentamento atrofiante, um contentamento doentio. Ou seja, aquele contentamento que te impede de avançar, que te deixa na linha da mediocridade, e você não evolui mais, e você não estuda mais, e você não busca mais conhecimento, e você se contenta na medida ao qual você chegou. Eu costumo dizer que aqueles que param na vida, aqueles que experimentam esse tipo de contentamento, estão fadados ao retrocesso. Por isso, queridos, que Charles Chaplin, ele dizia que cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Veja bem a profundidade destas palavras. Charles Chaplin, ele valorizava tanto cada segundo da sua vida, que ele dizia que cada segundo é tempo para você mudar tudo para sempre. Ou seja, uma decisão que você toma em uma fração de minutos, em um segundo, ela pode alterar toda a sua eternidade. Isso me faz pensar, por exemplo, na conversão. Quando um homem ou quando uma mulher ouve a palavra de Deus, e ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ele é convencido do seu pecado, é convencido da justiça e do juízo de Deus, e naquele momento esta pessoa opta, ela decide por entregar a sua vida nas mãos de Deus. É uma escolha, queridos, que acontece numa fração de segundos, mas que tem repercussão para toda a eternidade. Você já pensou nisso? Às vezes, um minuto da sua vida pode mudar toda a sua história. Às vezes, um dia, a maneira pela qual você vive um dia, pode alterar toda a sua existência. O que Salomão está dizendo para nós, queridos, é que nós temos poder nas nossas mãos de fazermos escolhas e de alterarmos realidade das quais nós estamos descontentes. Em segundo lugar, qual é a segunda implicação desta verdade? Salomão também nos ensina que é preciso adaptações durante
a nossa vida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, o que é uma adaptação? Eu quero levar você a pensar comigo em uma pessoa que tinha as suas condições físicas normais. Ela andava, ela caminhava, ela podia mexer bem os seus braços, ela não tinha nenhuma deficiência, nenhuma limitação física. Mas de repente, por uma fatalidade do destino, essa pessoa sofre um acidente e ela fica impossibilitada de andar, e ela tem que apressadamente organizar toda a sua vida. Ela tem que se adaptar a uma cadeira de rodas. Isso, queridos, é algo doloroso. Aquela pessoa que estava acostumada a andar, a correr, agora tem que se ver limitada a uma cadeira. Algumas coisas na sua casa, como acesso de rampas, de corrimão, pelo banheiro, pelo quarto, adaptações na sua cama, na sua sala, enfim, tudo passa por uma transformação, para que aquela pessoa tenha as condições de viver de uma maneira mais saudável, de uma maneira que não lhe traga tantos prejuízos. Ou seja, ela precisa se adaptar àquela realidade, para que ela não enfrente tantos desafios na sua maneira de viver. A adaptação é quando nós precisamos nos conformar a uma nova situação. Isso me faz lembrar, queridos, na palavra do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, nesse texto da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Veja com atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o tema de adaptações na sua vida. Filipenses 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo está falando aqui, queridos, da sua gratidão à igreja de Filipos, que sempre enviavam ofertas, que sempre demonstravam um amor e um socorro para com o ministério de Paulo. E mais adiante ele vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Olha a expressão, queridos. Paulo aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E ele diz: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E Paulo diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? O que Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, é que viver contente não tem necessariamente a ver com ter muitas bênçãos materiais, não tem a ver necessariamente com abundância de pão, com abundância de saúde. Muito pelo contrário, Paulo está dizendo que a chave da alegria é nós aprendermos a nos adaptar a todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, queridos, o que Salomão está nos ensinando é que nós precisamos de adaptações durante a nossa existência.
E é muito fácil, queridos, nós nos adaptarmos quando há abundância nas nossas vidas. É muito fácil você se adaptar a um salário maior. É fácil. Nos primeiros meses, provavelmente, vai sobrar dinheiro. Não é verdade? É muito fácil você se adaptar a uma casa maior. Talvez você que sempre viveu numa casa pequena, quando entrar em uma casa maior, vai encontrar até dificuldade de organizar os cômodos, de acomodar os móveis. É muito fácil você se adaptar quando a saúde lhe sobra, quando o dinheiro não lhe falta, quando há abundância e fartura na sua vida. O difícil, queridos, é nós nos adaptarmos à escassez. O difícil é nós nos adaptarmos quando algo bom, algo que nos dava segurança, algo que nos dava conforto, nos é tirado. Quando o salário diminui, quando a casa se aperta, quando a enfermidade chega, quando os amigos se vão. Ah, queridos, como é difícil se adaptar a essas novas realidades. O pensador Protágoras, ele dizia que toda a vida do homem tem necessidade de duas coisas. A primeira é ordem e a segunda, adaptação. A vida de todos nós tem necessidade, em primeiro lugar, de ordenança, de termos as coisas no seu devido lugar e sob o nosso controle. Mas todos nós também, queridos, precisamos fazer adaptações. E isso por um motivo muito simples. A nossa vida é muito. A nossa situação ela é constantemente alterada. Muitas vezes, queridos, pelas intempéries da vida, pelas aquelas tempestades que chegam diante de nós sem nos avisar. Aliás, a situação que nós estamos vivendo, esta pandemia do coronavírus, ela tem ensinado para nós, meus irmãos, que todos nós precisamos de adaptações durante a nossa vida. Você já pensou quantas coisas você e eu, quantas coisas nós tivemos que adaptar por causa dessa pandemia? Quantas coisas nós tivemos que fazer diferente? Quantas coisas nós tivemos que deixar de fazer? O uso de máscaras, o álcool em gel, o distanciamento, meus irmãos, das poltronas, das cadeiras aqui no templo, o culto sendo transmitido pelas redes sociais. Tivemos que suspender algumas programações da nossa igreja, principalmente aquelas que diziam respeito às nossas crianças, as aglomerações nos lares, os grandes eventos. Talvez o lazer com a família ficou restrito a uma programação dentro do lar. Quantos de nós talvez estamos há muito tempo sem ver os nossos parentes, os nossos entes queridos? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas tiveram uma redução do seu salário? Quantas pessoas, meus irmãos, perderam entes queridos por causa dessa pandemia? E tiveram que adaptar-se a essa nova realidade. Sabe, queridos, nessa situação, assim como tantas outras, sempre serão situações presentes nas nossas vidas. O que nós devemos sempre nos lembrar é que toda situação é passageira, toda tempestade não é eterna. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O
que Deus quer é que você saia deste culto não pensando que essa dor, que essa angústia e que essa privação que você está vivendo vai ser para sempre. Não, essa tempestade vai passar, dias melhores irão chegar na sua vida, na sua família, na sua história. Mas o que Deus quer te dizer hoje é que neste momento você precisa se adaptar, você precisa aprender a viver nesta realidade. Este, queridos, é o segredo de uma vida feliz, e este é o segredo de uma vida sábia. Quantas vezes nós somos relutantes em mudar? Quantas vezes, queridos, nós somos relutantes em abandonar comportamentos e nos adaptarmos àquilo que a vida coloca diante de nós? A palavra que Deus tem para você hoje é esta palavra de Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, quando Salomão, ao observar o ciclo natural da vida, ele diz: há um tempo de rasgar e há um tempo de coser, ou seja, há um tempo de rasgar, mas há um tempo de costurar, há um tempo de remendar. Você precisa fazer alguns reparos na sua vida. A sua vida precisa de alguns ajustes. A minha oração é que você deixe o Espírito Santo de Deus fazer esse trabalho de conserto, ajustar as partes, remendar aquilo que está faltando, corrigir as solas, para que você viva a situação da qual você está enfrentando, sem perder a sua fé, sem perder a sua esperança, e recebendo de Deus toda a maturidade espiritual, todo o ensino, toda a sabedoria que Ele quer derramar sobre você. A Bíblia diz, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Creia, aquilo que você está enfrentando, por mais que você não entenda hoje, se você colocar a sua vida diante de Deus, se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, de modo a te adaptar a esta nova realidade, você há de ver o trabalhar de Deus na sua vida. E você vai sair dessa situação uma pessoa melhor, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, alguém com mais discernimento espiritual, preparado para a obra que Deus quer realizar através de você. Não se esqueça, queridos, antes de Deus trabalhar através de nós, Deus quer trabalhar em nós. Antes de Deus trabalhar através de você, Deus vai trabalhar em você. Por isso, abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus complete esta grande obra. Amém, queridos? Se coloque de pé e nós vamos mais uma vez adorar ao nosso Deus com esta canção e dizer que este é o nosso querer, este é o nosso desejo, colocarmos, meus irmãos, as nossas vidas, as nossas famílias no altar do Altíssimo e deixar que Ele nos ensine e deixar que Ele, pelo teu Espírito e pelo teu poder, possa mudar, possa adaptar as nossas vidas a essa nova realidade que nós estamos vivendo. Abra o seu coração e feche teus olhos. Adore, querido, ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar com você, consagrando a sua vida no altar do Senhor. Cada vez que passo a
Deus, esse é o nosso querer, Pai, essa é a nossa vontade, sermos usados como instrumento nas Tuas mãos, sermos servos fiéis ao Senhor, e sermos uma extensão do ministério de Jesus Cristo, no nosso toque, no nosso abraço, nas nossas palavras. A nossa vontade, Deus, é que o Senhor use as nossas vidas, a vida da primeira igreja batista e Aparecida no Taboado, como um instrumento de bênção nas Tuas mãos. Mas a Tua palavra, Pai, nos mostra que antes do Senhor trabalhar através de nós, o Senhor também deseja trabalhar em cada um de nós. Antes, ó Deus, de cumprirmos com o nosso chamado e de sermos instrumento de bênção nas Tuas mãos, é preciso, Pai, que a nossa vida, que as nossas atitudes estejam sintonizadas com a sabedoria da Tua palavra. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor nesta noite, e nós abrimos a Ti o nosso coração, e pedimos-te, ó Deus, para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau, algo, ó Deus, que tem nos impossibilitado de vivermos uma vida de sabedoria, de vivermos uma vida que glorifique e que exalte o santo nome do Senhor. Ah, Deus, quantas coisas nós precisamos mudar, mas muitas vezes o comodismo, muitas vezes o conforto do erro, do pecado, insiste em travar as nossas vidas. Quantas vezes, Pai, nós precisamos nos adaptar a novas realidades das nossas vidas, mas a falta de sabedoria nos impede de identificarmos essas áreas. E quantas vezes, Pai, nós sofremos porque nós insistimos no erro, e nós queremos viver da mesma forma, da mesma maneira, quando o Senhor está nos dizendo que é tempo de mudança, é tempo de nós aprendermos a vivermos de outra forma, talvez vivermos com menos, talvez, Pai, vivermos na privação, mas vivermos conectados com o Senhor, amando a Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, aproveitando este tempo e esta oportunidade para proclamarmos a Tua esperança. Ah, Deus, usa a Tua igreja e dá-nos, ó Deus, esse espírito de temperança, esse espírito de domínio próprio, para que possamos nos adaptar a esta nova realidade. Usa, Pai, esta palavra como uma semente nas Tuas mãos, e que ela seja plantada em cada coração, e que ela seja plantada em cada vida, que ela possa crescer e florescer, e assim produzir muitos frutos. Pai, abençoa todos aqueles que estão aqui nesta noite, bem como todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, guarda o Teu povo, livra-nos, ó Deus, de todo mal. E louvado, Pai, seja o Teu nome, porque essa situação do coronavírus tem se abrandado na nossa cidade. E nós sabemos que isto é prova do Teu cuidado, do Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, que no tempo oportuno esse mal possa cessar, e que nós possamos, Pai, realmente voltarmos às normalidades da nossa vida. Mas que enquanto esse tempo não chega, dar-nos a Deus a sabedoria e a prudência de nos adaptarmos a esta nova realidade. E que assim, Pai, o Senhor continue falando no coração de cada vida que está aqui, bem como de cada família que está aqui representada. É o que nós te pedimos, ó Deus, te louvando e te exaltando por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando no final deste culto. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, e assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a sua família, que você fique na paz,
em nome do nosso Senhor Jesus.